E aí, barbeiro, tudo bem? Se você tem dificuldades em chegar em um bom resultado de corte, esse vídeo aqui é para você. Eu me chamo Alex Belfort, sou barbeiro há 9 anos e vou compartilhar com você um pouco da técnica que eu utilizo para ter um ótimo resultado, beleza? Acompanha aí. Agora a gente vai fazer o corte na lateral utilizando a máquina e vamos fazer o processo do degradê aqui para deixar aquele degradê bem uniforme, bem limpinho, tá? Vou iniciar com a máquina 3 aqui, fazendo uma marcação na altura da recessão alta, seguindo em linha reta e curvando aqui após a orelha. Ó. Depois da orelha começa a curvar em direção ao occipital. Entendeu? Recessão alta, linha reta, 2 dedos atrás da orelha eu começo a curvar o movimento. Próximo pente é o pente 1,5. Aqui no cantinho do cabelo é a recessão baixa. Eu vou marcar com 1,5 até a recessão baixa, acompanhando o movimento da linha que eu marquei em cima e fazendo a mesma curvatura. Olha aqui. Agora eu vou vir com o pente, na verdade a máquina sem pente, na 0 baixa, mesmo esquema. Ó, aqui tem a linha da 3, aqui dá 1,5, vou marcar uma linha abaixo aqui, ó, sempre, tá vendo? Tem um dedo, um dedo, então aqui eu vou marcar a 0. E essa linha ela tem que ser perpendicular. O que acontece? Esse movimento perpendicular é quando você acompanha a linha de cima. Eu não vou fazer nem muito curvado para cima, nem muito curvado para baixo. Isso vai fazer a diferença. Essa organização, se você levar todas as linhas iguais, isso vai ficar mais fácil de você organizar seu fade. Essa sobra eu vou tirar aqui com a máquina de acabamento e a shaver. E eu vou passando a máquina de acabamento sem ferir a linha da 0. Sem passar dela, eu chego próximo e saio. Só com o peso da máquina, não precisa por força. Aqui nessa parte de trás tem redemoinho. Então é bom você oscilar as posições da máquina para pegar contra o fio. Agora a máquina shaver, bem próximo da linha, sem passar dela e sem pressionar. Só com o peso da máquina eu vou fazer o movimento primeiro de cima para baixo, tirando o volume, depois de baixo para cima, para deixar isso aqui bem limpinho.
Então pronto, aqui a gente tem a estrutura do fade. A parte clara, a parte branca, a parte cinza e a parte escura, a parte preta, né? Agora aqui a intenção é quebrar essas linhas e harmonizar as cores sem deixar essa transição nítida. Então vamos lá, zero alta, vou marcar aqui, ó, metade do espaço do cinza, eu vou usar para marcar zero alta em movimento C. O movimento em C, ele serve para criar a marcação. Eu entro com a máquina, faço um C e volto, ó. Eu cavo o cabelo. Tá vendo? Criou uma marcação dentro do cinza e embaixo ainda tem outro cinza. Então, ou seja, a gente vai criando tonalidades. Agora eu vou pegar zero e vou deixar zero intermediário aqui na alavanca, ó. Dou uma leve fechada, fazendo movimento reto sem chegar na linha que eu criei. Tá vendo que agora a máquina não tá cavando? Eu tô entrando com ela reta e puxando para fora, ó. Entro com ela mais reta e puxo para fora. E acompanhando o movimento até lá embaixo. Agora 0,25 quase fechada. Ó, ela não fica toda fechadinha. Tá vendo? Ela ainda fica uma sobrinha aqui de lâmina, ó. Movimento bem curtinho. Ó, tá vendo que a linha praticamente sumiu? Agora eu venho com a zero 100% fechada, só limpando aqui, ó, bem curtinho na base. E eu tô usando só a pontinha da máquina aqui, ó. Agora eu vou utilizar o pente meio. Ele é um pente de transição. Com a lâmina alta, tá? Regulada no alto. Ó. Movimento reto também. Lembra que eu falei? O movimento em C, ele serve para marcar. E o movimento reto serve para limpar. Movimento agora, vou agora trocar para a máquina meio. Aliás, já estou na máquina meio, né? Vou deixar aqui com a alavanca na intermediária. Vou levar até metade da marcação aqui, ó. Agora pente meio com a lâmina 100% fechada. Só em cima da linha aqui, ó. E o movimento reto, eu bato e puxo a máquina. É bem rápido, ó. Você não pode ficar com a máquina parada lá, senão você vai criar uma marcação. E eu não preciso ficar esfregando em cima. Do jeito que eu tô batendo aqui, eu vou indo pro lado da máquina, ó. Ó, nota que já tá uma transição aqui do claro pro cinza e não tem marcação. Ela sumiu. Agora a gente vai pegar a transição do cinza pro escuro e misturar também. E aí é bem simples. Aqui em cima eu marquei com a 3. Então agora eu vou usar a 2 alta até bem próximo da onde eu marquei a máquina 3. Movimento reto também. Sem passar da marcação. A 2 alta eu fiz. Agora 2 baixa. Filma isso. Ó, 2 reta. Agora eu vou usar a 1,5 alta. Alavanca aqui, ó. No alto. Só que eu lembra que eu levei a 2 até próximo da marcação? Eu vou vir com a 1,5 um pouquinho para baixo.
Movimento reto também. Um e-mail fechada. Agora máquina 1 com pente aberto, com a alavanca aberta. Movimento reto. Máquina 1, alavanca intermediária. Agora A1, 100% fechada, só usando o cantinho da máquina, nessa transição aqui, ó. Onde existia uma linha, né? Tá vendo? Aqui a gente construiu o fade, agora a gente vai polir esse fade. Antes de fazer esse polimento e a conexão, a gente precisa fazer o controle da saturação. Como que a gente faz o controle dessa saturação? A gente vai fazer o acabamento aqui do perfil para fazer esse controle de saturação. Na restrição baixa eu vou curvar aqui. Vou fazer como se fosse um C, né? Olha o movimento que a máquina faz. Nessa hora tem gente que prefere até marcar com a lâmina. Se você quiser só marcar com a lâmina já, aí é da sua preferência. Eu deixo pro final. Mas eu gosto de deixar bem marcadinho aqui, ó. Por isso. Eu gosto de deixar bem marcadinho. Por isso que eu passo a máquina bastante vezes. Agora com a tesoura de desbaste a gente vai fazer essa conexão. A marcação da máquina 3. A gente vai tirar o volume dessa aresta e conectar com o topo aqui, ó, com o penteado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar 3 texturas aqui. Eu vou usar o pente empurrando essa mecha para dentro em direção ao topo da cabeça. Essa é a profunda. Depois a gente vai fazer a texturização média. Eu vou pressionar esse pente aqui, ó, na linha e vou puxar ele aqui para o meio, ó, subindo. E depois a superficial. Eu vou vir só com o pente aqui, ó, deslizando na lateral da cabeça e o que passar eu texturizo. Então vamos lá. Preservo aqui o topete. Profunda. E vou indo pro lado, ó. Eu fiz aqui, agora eu vou aqui, ó. Tudo em direção ao topo da cabeça, ó. Vou mandando o pente em direção ao meio, ó. Você vê que ele sai aqui, ó. Mas eu não vou bater no pente até lá em cima. Agora a média, ó. Vou pegar aqui a marca e vou levar pra cima, ó. Texturização média. E agora superficial. Eu vou alinhar o pente aqui, ó, na lateral da cabeça dele e vai passar só umas pontinhas, tá vendo? Então vamos lá. E superficial, ó, só na...
Agora aqui, ó, a conexão ela tá quase feita. Então eu vou tirando só onde tá, eu vou achando que tá pesado aqui, ó. Vou usar só a ponta do pente aqui, ó. E a ponta da tesoura na ponta do cabelo. Essa técnica aqui se chama PPP. Ponta da tesoura, ponta do pente, ponta do cabelo. Ó. Se você fizer isso aqui sempre, em todos os cortes, vai chegar um momento que você vai ter muita facilidade de encontrar onde tem peso, onde tem muito volume. Porque aqui um dos segredos do fade é você entender que você precisa misturar bem o cinza com as outras tonalidades. Porque basicamente aqui, a parte clara é você extrair cabelo e a parte escura é você deixar. Então aqui a sua técnica é você aprender a controlar o cinza. Fazer essas transições serem perfeitas, do cinza para o claro, do cinza para o escuro. Então você está vendo aí que eu estou usando só a ponta do pente e a ponta da tesoura, tirando pontinha. Então eu não fico dando tesourada à toa. Eu vou na parte que eu sinto densidade, puxo essa mecha para fora e bato com a tesoura. Penteio, observo e vou de novo. Aqui eu estou fazendo rápido porque eu já tenho costume. Mas para você que vai treinar, primeiro você pega onde você tem densidade, bate, penteia e olha. Densidade, bate, penteia e olha. Vai equilibrando isso, entendeu? Aqui, se você observar, a conexão do cinza com o escuro praticamente foi feita. Sempre que você estiver atendendo, vai limpando o seu cliente. Que é para você também ter organização no seu trabalho. Agora o que eu vou fazer aqui é utilizar a técnica do point cut, que seria a ponta da tesoura, né? A ponta da tesoura para fazer o polimento. Então vou fazer o polimento nessa parte inferior do cinza e nessa parte superior também. Como que eu faço isso? Eu gosto de usar um método que é o seguinte, usar o espelho, né? Eu vou virar ele de frente, de lateral pro espelho aqui, ó. E eu vou ficar olhando no espelho o que tem de densidade e vou bater na ponta da tesoura. Você fazer o polimento do seu fade faz uma diferença absurda. Eu vou começar da parte de trás para frente, tá? Mas também pode começar de frente para trás. Não tem diferença nenhuma. Só a pontinha da tesoura. O que seria essa densidade? É folículo que tem cabelo a mais, né? Tipo assim, um folículo nasceu com mais fio que o outro. E esse trabalho mais refinado eu deixo pro final. Porque senão, enquanto você está fazendo o fade, você fica pausando muito. Você perde tempo.
É a famosa pigmentação natural, né? É o trabalho que você vai postar lá e o nego vai falar até que tá com tinta. Não que usou tinta, que usou lápis. Mal sabe que você está utilizando técnica. Está usando conhecimento ao seu favor. Você vai ver que depois de um tempo você fazendo isso aqui, você vai ficar especialista em polir fade. Quando você tirar aquela foto, o cliente vai olhar e vai querer cortar com você. Olha como vai ficando um cinza bem espalhado. Só está equilibrando a tonalidade. A parte escura também, ó. Olha a diferença que isso dá. Aqui, no dia a dia, geralmente para fazer isso eu levo média de uns 5 minutos. 5, 3 minutos, depende muito do cabelo, mas essa é a média. Se você tirar esse tempo em todos os seus cortes para fazer esse polimento, te garanto que você vai ter um resultado diferente. Você vai ter uma satisfação diferente com o seu cliente. Aqui eu estou fazendo, acho que até um pouco mais devagar, porque para gravar eu preciso ficar meio torto, né? Meio fora de ângulo ali para não fechar a câmera. E eu não tô dando tesourada aleatória não, é que se você não tá vendo aí, você não consegue ver, mas eu tô analisando no espelho, tá vendo que ele tá de lado, tá um ângulo diferente da gravação? É porque eu tô olhando ele de lado no espelho. Onde eu vejo densidade. Ah, mas por que o espelho? O espelho ele tem uma perspectiva diferente do seu olhar. Aqui eu tô na visão, eu tô olhando de cima para baixo. No espelho eu enxergo reto. E lá a imagem é mais ampla, né? E aí, esse resultado é para você satisfatório? Você diria que esse fade é natural? Ou que ele é pigmentado? Aqui, se você olhar, o que eu preciso fazer agora aqui é eu limpar aqui na frente o pezinho dele. E basicamente está finalizado o corte.
É isso aí, meus amigos. Esse é o resultado do corte apresentado. As técnicas, olha esse fade como ficou. Se essas dicas vão te ajudar, é só você botar em prática aí, treinar bastante. E se vai agregar na sua vida aí, já sabe, né? Tamo junto, obrigado, viu?